Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos aqui continuar modelando o nosso personagem aqui. Nós vamos modelar aqui entre o pescoço e aqui o tronco, nessa região mais ou menos aqui. A cabeça eu vou deixar por último, tá? Porque cabeça, rosto aqui eu vou deixar por último porque eu vou ter que explicar alguns conceitos também. Aí, como eu disse, é mais fácil modelar primeiro o corpo, né? Pelo menos nesse caso desse personagem aqui. Ia falar também sobre os atrasos nos vídeos, tá? Desculpem por ter atrasado os vídeos aí praticamente 2 semanas quase. É, mas é porque a coisa estava meio complicada aqui no meu trabalho, tá? Então eu estava meio sem tempo de gravar mesmo. E agora tá, parece que tá meio que voltando a ficar um pouco mais calmo e eu vou tentar gravar, pelo menos no ritmo que eu estava gravando antigamente, antes, né, de, sei lá, uns 2 vídeos, 3 por semana. A minha intenção era gravar mais, tá? Mas caso não dê para fazer isso, eu vou tentar manter aquele ritmo que eu estava de gravar 2 ou 3 vídeos por semana, tá? Não se desesperem, não tenham ataques de raiva e não se desinscrevam do canal, tá? A coisa vai sair, eu já preparei um conteúdo legal para postar aqui também. Mas tenham paciência, tá, gente? A coisa é meio complicada de fazer, ser feita. Tá? Então, vamos começar aqui a modelagem de hoje. Vamos aqui na Bia Modify. Vamos aqui no modo de seleção de edges, né? E vamos adicionar um corte aqui no pescoço. Tá? Eu vou selecionar aqui todas as edges do pescoço. Ó, muito cuidado, tá? Não foram todas as edges selecionadas, tá? Por causa desse polígono de 5 lados que tem aqui. A gente vai selecionar ela aqui, apertar Connect. Agora a gente vai com essa edge que a gente colocou aqui, a gente vai acertar aqui melhor o formato, né? E a gente vai adicionar mais alguns cortes aqui, tá? É bem provável que depois que a gente tenha modelado a cabeça, esteja os outros edge loops aqui já prontos, né? A gente tem que mexer novamente nessa região aqui, pescoço. Ó, eu acabei esquecendo daquela edge que não estava selecionada. Tá? Vamos selecionar aqui mais uma edge qualquer. Ah, já está aqui. E, como vocês podem ver, vamos selecionar só essa edge que não estava, por causa do polígono de 5 lados. Vamos dar um corte, um connect. E vamos continuar aqui acertando o formato do pescoço. Vamos aqui acertar um pouco mais. Mais ou menos assim. O mouse está meio quebrado. Aí eu clico, ele não vai. Tem que clicar um monte de vezes. Certo, mais ou menos nesse formato assim. A gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima. Essa parte de cima. Adicionar um corte. Aqui a gente não precisa se preocupar com o polígono de 5 lados, né? Porque a gente já tinha arrumado. Já tinha cortado essa parte de baixo. Então ele gerou 2 quadrados aqui pra gente. Bem, vamos arrumar agora essa parte aqui da frente. Puxar só um pouquinho esse vértice aqui para essa direção. Não adianta puxar tanto assim, tá?
Se houver a necessidade, a gente arruma ele, mas por enquanto vamos deixar ele assim, ó, só um pouco pra cá. Ah, meu mouse quebrou. Eu clico e ele não vai. Sem problema, vou gravar assim mesmo. Arrumar aqui a parte de trás também. Vou ver aqui esse vértice. Pra gente dar mais ou menos o formato de um pescoço aqui, né? É mais ou menos isso, né? Depois, se a gente houver mais a necessidade aqui de acrescentar mais algumas coisas, a gente acrescenta. Se houver não, né? A gente vai ter que colocar aqui mais algumas edges, alguns edge loops aqui. Bem, uma coisa muito importante que a gente precisa criar é aquele ossinho que tem aqui, né? Entre o pescoço e o tórax. Tá, a gente vai selecionar aqui algumas edges, ó, mais ou menos essas edges aqui. Tá. E vamos adicionar um corte. Vamos cortar aqui. Você não é obrigado a usar o Connect o tempo todo, que nem eu estou usando. Então você pode usar a outra ferramenta aqui, por exemplo, o Cut. O Cut apenas, né? Eu ia falar para você usar o Quick Slice, mas o Quick Slice ele iria cortar outros polígonos, outras partes aqui que não seria interessante pra gente. Tá? Agora a gente vai arrumar melhor esse loop que a gente acabou de cortar aqui, de um jeito que ele fique parecido, né, com aquele osso que tem aqui nessa região. Vou colocar mais ou menos assim. Acho que já tá bem enganável, né? Tá, gerou um triângulo e um polígono de 5 lados aqui, né? Não tem problema, tá? A gente vai juntar esses dois vértices aqui, ó. Gerou um quadrado e um triângulo aqui, tá? Esse triângulo, como eu já disse, a gente pode até deixar ele aqui, não tem problema, tá? Mas a gente, já que, sei lá, né? Tentar fazer a coisa mais certa possível. Vamos puxar esse vértice até aqui. Certo? E a gente pode adicionar um corte também. Mais ou menos nessa região aqui. Não é obrigatório fazer isso, tá, gente? Esse triângulo aqui, como vocês podem ver, ele não vai influenciar em nada, tá? Eu tô só pra deixar ele um pouco mais certo. Tá, aqui ficou um polígono de 5 lados, mas a gente já vai arrumar ele. Vou me concentrar mais em acertar agora os loops aqui dessa região do pescoço. Bem, como eu já tenho uma certa prática, eu já sei mais ou menos que loops que eu vou colocar aqui, para que quando eu for modelar o rosto, aqui nessa parte da cabeça, óbvio, né?
eu já tenho alguns loops aqui para encaixar com os loops que eu vou gerar no rosto, tá? Caso você se perca fazendo isso e tudo mais, é recomendado que você deixe o pescoço desse jeito, né? Do jeito que está aqui, só o formato dele certo. Modele o rosto, né? A cabeça inteira, né? Com a orelha e tudo mais. E os loops que você gerar a partir disso, você encaixe aqui no pescoço. Você gere outros loops aqui para encaixar os loops que tem aqui na cabeça com os loops do pescoço, que você vai criar no pescoço, tá? Mas como já estou acostumado a modelar dessa forma, eu vou criar aqui alguns loops, tá? Pra gente já encaixar quando a gente estiver modelando o rosto e a orelha aqui também, tá? Caso vocês se percam, vocês falam, putz, esse Guilherme fez uma coisa nada a ver aí, puta que pariu, caralho. Eu recomendo que vocês modelem primeiro o rosto, né? Como eu já disse. E depois vocês sigam essa parte aqui do pescoço, tá? Mas eu vou tentar simplificar aqui para ninguém se perder, beleza? Eu vou gerar um loop aqui, ó, entre esse meio aqui, e ele vai acabar aqui no final do pescoço, tá? Eu girei aqui um loop mais ou menos nessa região. Vou gerar outro loop aqui mais ou menos. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar essa parte aqui desse osso que eu sempre esqueço o nome, meu Deus do céu. Putz, eu tava na ponta da língua para falar aqui antes de gravar. Bem, a gente vai adicionar um corte aqui. E a gente vai acertar um pouco melhor esses loops, tá? Era pra ser um personagem simples, né? Mas já tá complicando a coisa. Esse loop aqui, obviamente, a gente vai dar uma acertada nele também. Mais ou menos aqui. Aqui gerou um polígono de 5 lados. Aí é que começa, para alguns, a grande dificuldade, né? Que muita gente se perde, tá? A gente vai começar a jogar os loops do pescoço nessa direção, assim, meio na vertical, tá? Vocês vão entender melhor assim que eu for fazendo aqui. Aqui gerou um triângulo. A gente apaga essa edge. Deixa eu só arrumar melhor esse vértice aqui antes da gente cortar. E joga isso pra cá. Entenderam a lógica? A gente vai agora acertando um pouco melhor, ó, o formato aqui, ó. Se for o caso, a gente vai ter que jogar até um loop aqui no meio, mas eu vou tentar fazer sem precisar cortar ali nessa região. Por quê? Porque esse personagem tem que ser simples, né? Eu já tô colocando coisa demais nele, muito polígono. Continuar acertando aqui a forma, né, do pescoço, já que a gente acabou adicionando alguns loops aqui, alguns cortes, né?
tentar puxar esse loop um pouquinho mais pra cá. Pra frente, né? Novamente eu vou dar uma arrumadinha nele aqui. Bem, a gente pode deixar assim, do jeito que tá aqui. Tá? Não ia influenciar muito em nada, mas como eu sou exagerado nas coisas, né? Vamos continuar cortando aqui. Vou tirar essa edge daqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Opa, ficou um vértice sobrando aqui. Acho que eu vou reutilizar esse vértice. Vou deixar ele aqui. E vou colocar esse corte pra cá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos adicionar um corte aqui. Acho que eu vou deixar esse como último corte, porque ele já está bem pesado. Esse personagem tinha que ser bem simples, porque a cena que eu quero fazer com ele vai ter muita coisa. Muitas outras coisas, né? Bem, vamos cortar daqui pra cá. E esse triângulo aqui, a gente pode tirar ele daqui. Vamos continuar arrumando aqui o formato do pescoço, né? Para que ele fique mais bonitinho. Ó, esse vértice aqui, para ele não ficar um polígono de 5 lados, só vou ligar ele aqui, girar um triângulo. Esse triângulo aqui não vai interferir em nada aqui no personagem, tá? Então a gente pode deixar ele aí por enquanto. Uma outra coisa que a gente pode fazer seria colocar esses Zs um pouco mais para cá. Continuar arrumando aqui. Tenta não tirar esse vértice aqui, essa edge, né? Muito do centro. Ela não precisa ficar no centro, exatamente no centro do pescoço, né? Mas a gente pode dar um jeito de deixar ela assim, sem que ela comprometa muito aqui essa região aqui do pescoço. Então não precisa ficar exatamente tudo centralizado. Até porque isso é um personagem, né? Então ela não é uma modelagem assim exata, totalmente simétrica e tudo e tal. A gente pode agora poderia simplesmente puxar esse triângulo. Puxar esse triângulo não, puxar esse vértice, desculpem, pra cá. Vou girar um triângulo, mas não tem problema. Opa. Puxar esses dois vértices aqui, não sei se dá pra enxergar.
Aqui vai girar um triângulo, mas é o que eu disse, não tem problema. Tá? Aí eu vou deixar o pescoço desse jeito por enquanto, tá? Por quê? Porque, como eu disse, assim que a gente começar a modelar o rosto, tá? E a cabeça de uma forma, né, mais completa, é bem provável que a gente tenha que cortar mais o pescoço aqui para adicionar mais loops que a gente vai gerar aqui no rosto e na cabeça. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim mesmo. Bem, nesse vídeo, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, favorite o vídeo aí, assim você ajuda bastante na divulgação dele. E se não tá no canal, por favor, se inscrevam aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.